Olá, queridos, paz seja convosco. Que bom estarmos juntos na presença do nosso Deus nesta noite de domingo, primeiro domingo do mês de março. E daqui a alguns instantes nós estaremos adorando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor e ouvindo uma palavra de Deus para o nosso coração. É muito bom ter você aqui conosco. Não sei em que parte você está acompanhando a nossa transmissão, em que bairro de Joinville, ou quem sabe com a força do alcance da internet, em algum outro estado do Brasil, em alguma outra cidade aqui de Santa Catarina, ou por que não dizer em alguma parte do mundo. Mas o importante é que nós estamos conectados. Primeiro, estamos unidos através da fé que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, graças ao milagre da tecnologia, nós estamos aqui unidos através das redes sociais. Vai mandando aqui um alô pra gente, beleza? Valdirzinho e Nani, ô queridos, Deus abençoe vocês. Como é que foi a mudança aí? Puxada? Espero que Deus renove aí as forças de vocês e que tudo tenha corrido bem. Grande abraço para o casal Valdir e Nani. Um abraço aí para nossa querida irmã Zenilda. Olha que coisa, a minha madrasta se chama Zenilda, com Z, Zenilda. E aqui nós temos a C com S, Zenilda Belo. Deus te abençoe, minha querida, que bom tê-la aqui conosco, aqui nessa transmissão. Boa noite, pastor, peço oração para minha família, minhas irmãs, irmãos e familiares, e principalmente para minha amiga Gorete Oliveira. Vamos orar sim, querida? Vamos orar para que Deus possa visitar a sua amiga, possa abençoar os familiares, e com certeza Deus vai ouvir o nosso clamor. Amém? Vai mandando uma mensagem aí pra gente. Se possível for, querido, marque pessoas. Você conhece alguém que está sofrendo? Conhece alguém que está desviado? Alguém que está afastado da igreja? Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas, como se diz por aí, meio que puxaram o freio. Não estão indo nem na igreja de forma presencial e também não estão acompanhando as lives, as transmissões, né? Então, é complicado. Então, a gente precisa cuidar da vida espiritual. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Cristo. Diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem muita gente que começou, mas não deu prosseguimento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não acabe esfriando na fé. Amém? Boa noite, pastor. Que Deus abençoe esse louvor, esse culto e essa mensagem. Amém, querida Lourdes Giovanella. É italiano esse sobrenome? Giovanella me lembra alguma coisa da Itália. Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora e após esta oração nós vamos ter um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Nós estamos cultuando. Não se esqueça que isto é um culto. O culto que deveria ser de forma presencial aqui no estado de Santa Catarina e mais especificamente em Joinville, a nossa cidade, ele não está acontecendo nestes fins de semana por causa do decreto do governo estadual. Mas nós estamos aqui unidos para prestar um culto ao Senhor nessa noite. Então, feche os seus olhos, eu quero orar com você e logo após a oração, nós vamos ter um momento de louvor e adoração. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Deus, por esse tempo precioso que nós estaremos agora passando na tua presença. O desejo do nosso coração é te louvar, é te exaltar e bendizer o teu nome. E nós estamos aqui agora reunidos, Pai querido, como família cristã, como teus filhos e filhas, para te adorar nessa noite. Do início até o final dessa transmissão, que o Senhor faça milagres, curas, que o Senhor opere, Pai querido, livramentos, que o Senhor se manifeste com provisão, com salvação e com bênçãos, com toda sorte de bênçãos,
tanto espirituais quanto materiais. Recebe agora, Pai querido, o nosso louvor e a nossa adoração. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor nos convida. O Senhor está dizendo: vem, esta é a hora da adoração. E nós queremos aqui nessa noite te louvar, te adorar e te glorificar. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos cantar essa canção, vamos? Lembra dela? Muito cantada. Olha aí, que canção bonita. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Essa é a hora da adoração. Cante. Vem dar a Ele teu coração. Aí na sua casa, cante. Lembra dela? Diante do Pai. Estamos diante do Pai nesta noite de domingo. Toda língua confessará. Vamos lá, eu e você? Toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Eu já fiz a minha escolha. E você? Também? Esta é a hora da adoração. Vem comigo, vamos juntos adorar ao Senhor. Vem, vem, assim como estás, adorar. Glória a Deus. Vai mandando uma mensagem pra gente aqui, ó. Vem, marque pessoas para participar desse culto. Vamos lá, vambora. Toda língua confessará ao Senhor. Todos, chegará um dia que toda língua confessará e todo joelho vai se dobrar, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Que maravilha! Todo ser que respira, louve ao Senhor. Devemos louvar ao Senhor com as nossas vozes, as nossas palmas, e aqueles que são músicos, com seus instrumentos musicais. Deus seja louvado, hoje e sempre. Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite de domingo. Vamos lá? Para terminar, todo mundo junto, toda língua, todo joelho. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Para terminar, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Aleluia! Aí onde você está, você pode aplaudir ao Senhor? Que maravilha! Você já fez essa escolha? Se você ainda não fez, está em tempo. A Bíblia diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tem uma outra canção, queridos, de um homem que fez muito sucesso quando não servia a Deus. Era o irmão Lázaro, lembra dele? Eu não sei qual grupo da Bahia, se era Timbalada, se era o Araqueto. Então, o irmão Lázaro, ele fazia parte desse grupo, ele se converteu a Cristo, tem um testemunho extraordinário, um testemunho muito abençoado, e ele gravou uma música muito bonita. A minha vida é do Mestre.
Se a sua vida é do Mestre, vamos adorá-lo com esta canção. Coração é do meu Mestre. Que coisa maravilhosa é quando pertencemos a Jesus. A nossa esperança, minha esperança. Vamos lá de novo? A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O caminho é a vida e tudo que diz respeito a ela. Minha esperança é o meu Mestre. A Deus eu entreguei. Que maravilha! Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. É a melhor companhia que podemos ter. Vida é do Mestre. Glória a Deus. Meu coração. Vai convidando amigos aí para assistir essa live. Marque seus amigos, procure alguém aí na sua rede social. Marque alguém, convide alguém para assistir esse culto online. Minha esperança é meu Mestre. Glória a Deus. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. É nestas horas que nós sentimos de perto o amor de Deus. Declare isso. Declare para o mundo ouvir, para o demônio, para Satanás e o inferno ouvir que a sua vida pertence ao Senhor. O meu caminho é do Mestre, minha esperança, minha esperança. Vamos lá? Para terminar. Sinta o amor de Deus na sua vida nessa noite. As ondas grandes vêm tentando me arrastar para longe da presença dele. A minha vida. Vamos terminar agora, hein? Declare isso bem forte. Meu coração é do meu Mestre. Minha esperança é do Mestre. Minha esperança. Que maravilha. Amém, queridos? Aí onde você está, você pode aplaudir ao Senhor com toda a alegria do seu coração. A Bíblia nos afirma que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós quem? Eu e você. Nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Há quem confie no dinheiro, há quem confie na sua profissão, na sua sabedoria, há quem confie e deposite as esperanças em amigos poderosos e influentes, mas nós confiamos no Senhor Deus que fez os céus e a terra. Tem uma outra canção bonita que eu quero cantar com vocês, e ela fala: aquilo que parecia impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível.
é o Deus que nos surpreende com milagres. Vamos cantar essa canção. O nascer do sol. Que linda canção. Grupo Voz da Verdade. Aquilo que parecia impossível. Adore ao Senhor aí onde você está. Haverá um milagre dentro de mim. Milagre está chegando, querido. Está chegando aí na tua casa, está chegando na tua família, está chegando aí na tua vida. Receba em nome de Jesus. Dentro de mim vem descendo o rio. Este rio emana lá da cruz, lado de Jesus. Vamos declarar aquilo que parecia impossível. Tem alguma coisa impossível para você? Confie. O nosso Deus é o Deus do milagre, o Deus do impossível. Mas Jesus mudou. Você é um milagre. Eu sou. Nós somos um milagre nas mãos do Senhor. Impossível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou a tu. Você é um milagre, declare isto. Declare. Usa-me. Vamos lá, para a gente terminar. Tem alguma coisa impossível aí na tua vida, querido? Entregue na mão do Senhor, Ele vai agir em seu favor. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Que maravilha! Somos um milagre nas mãos do Senhor. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Né? Deus, Ele nos escolheu. Nós estamos aqui neste mundo com um propósito, com uma missão. E nós precisamos cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Já tivemos aqui um momento de louvor, de adoração, mas agora eu quero meditar nas Sagradas Escrituras com vocês que estão acompanhando este culto. Quero mandar aqui um abraço para o nosso querido Alfredo Fernandes Batista. Deus te abençoe, meu querido. Que prazer tê-lo conosco aqui neste culto da família. Éder Alves Novoá. Paz de Cristo, pastor. Amém. Boa noite. Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor agora. Se você tem uma Bíblia, pegue a sua Bíblia agora. Pegue a sua Bíblia. Abra a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, aos cidadãos de Roma, que foram alcançados pela mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo desbravou o Evangelho em Roma, na capital italiana da época, né? E ainda hoje Roma é a capital da Itália. E aí Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a carta aos Romanos. E aqui no capítulo 13, versículo 11, tem uma palavra muito importante que eu quero compartilhar com você. O tema da nossa mensagem de hoje, queridos, é o chamado para despertar. Quem está nos chamando para despertar? Não é o despertador. Você que trabalha durante a semana, né?
Provavelmente existam pessoas, especialmente aqui em Joinville, que é uma cidade industrial, existem vários turnos, gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então aqueles que trabalham durante a madrugada ou precisam acordar bem cedo, eles recorrem a um instrumento chamado despertador. E qual é a função do despertador? O nome já diz, é despertar alguém do sono. Às vezes a pessoa está tendo aquele sono, né? E ele está dormindo, alheio a tudo que está acontecendo à sua volta. E aí o despertador faz aquele barulho estridente que faz a pessoa saltar da cama. E nós temos aqui um chamado para despertar. Quem nos chama para despertar? Deus. E despertar do quê? É isso que a gente vai entender agora através da palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. A palavra de Deus precisa entrar aqui, na nossa mente. Primeiro ela passa pelos ouvidos, a fé vem através de ouvir, e aí ela vem até a nossa mente, vai até o coração, que é o centro das nossas emoções. Então feche os olhos e humildemente peça para o Espírito Santo falar com você agora. Pai, em nome de Jesus, já te louvamos, te adoramos. E agora, neste momento do culto, nós teremos a ministração da Tua palavra. Ó Espírito Santo, fala conosco, usa a nossa vida. Do outro lado, Pai querido, desta transmissão, do outro lado desta grande rede chamada internet, existem milhares de pessoas que precisam ser ministradas pela Tua palavra. Eu não sou nada, sou apenas pó e cinza. Mas eu te peço, usa a minha vida para alcançar o coração desta pessoa através da mensagem do Teu Santo Evangelho. Que após esta ministração haja paz, conscientização, despertamento, para que possamos cumprir o Teu propósito na nossa vida. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim, olha o que Paulo está dizendo. E digo isto o que, pastor Johnny? Digo isto, conhecendo o tempo que já é, não está dizendo que já foi ou será no futuro, e nem já foi no passado, mas já é. É hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu vou repetir. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Bem, queridos, você crê nessa afirmação extraordinária que o apóstolo Paulo está trazendo ao nosso coração? E ele está nos chamando a mim, não é só você que está aí do outro lado, não. Ele está chamando a mim, pastor Johnny, ele está chamando a todos aqueles que são trabalhadores da obra do Senhor, e está chamando você que é membro da igreja, seja da IEQ Rio Bonito, de qualquer quadrangular do Brasil e do mundo, ou de qualquer outra denominação evangélica. Ou, quem sabe, até mesmo você que não faz parte de nenhuma igreja. Mas Jesus ama você. Jesus quer salvar você. Jesus quer mudar a sua história. E o Senhor está nos chamando para despertar. Despertar do quê? Do comodismo. O que é o comodismo? É quando uma pessoa não se sente indignada com tudo aquilo que está acontecendo à volta dele. Principalmente aqueles que se dizem cristãos. Aqueles que se dizem servos de Deus. Aqueles que um dia aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que desceram as águas do batismo. Aqueles que um dia foram batizados com o Espírito Santo, mas infelizmente
Tem muitas e muitas pessoas espalhadas por aí que aquela chama do primeiro amor, ela se apagou. Então essas pessoas estão acomodadas, é aquilo que a Bíblia chama de crente morno. Ele não é frio e nem quente. E Jesus falou lá no livro de Apocalipse, falando contra uma igreja, ele disse assim, olha, eu tenho contra ti que você não é frio e nem quente, você é morno. Quem dera que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Que coisa triste, né? O morno é aquele que fica em cima do muro. Você conhece gente assim? Nós estamos vivendo a época do politicamente correto. Tem muita gente que sabe o que é certo e o que é errado. Mas em nome de um politicamente correto, querendo agradar a gregos e troianos, querendo agradar a todos, ele se torna aquele crente nominal, aquele crente indiferente à realidade espiritual que o cerca. E ele mergulha naquilo que a gente chama de sono espiritual. É como se ele tivesse entubado espiritualmente, ele não está vendo o que está acontecendo ao redor dele. E é por isso que Deus está nos chamando para despertar do sono. Porque, gente, uma igreja sonolenta, uma igreja fria, uma igreja descompromissada com Deus, com o Evangelho, com a palavra de Deus e com as suas responsabilidades como igreja, ela nada mais é do que uma igreja sonolenta. E igreja sonolenta, ela não cumpre a sua missão. Você sabia que você, como igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, como Cristo age aqui na terra? Cristo age através de mim e de você. Quando você abre a boca, Jesus fala através da sua boca. Quando você toca, Jesus toca através de você. Por isso que a Bíblia diz assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. As boas novas do Evangelho de Cristo. Então nós queremos aqui nessa noite orar com você. Se porventura existe alguém que está num sono espiritual, dormindo, nós vamos orar para que Deus desperte você. Porque veja bem, quem dorme, olha o que Paulo está falando. Conhecendo o tempo. Que tempo? Esse tempo que a gente está vivendo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento espiritual sabe que nós estamos vivendo tempos difíceis. Há um consenso entre os grandes teólogos no mundo inteiro de que a volta de Jesus está próxima. Tudo que está acontecendo aí em volta é sinal dos tempos. E tem gente que não está atento à realidade que o cerca. E uma pessoa que dorme, ela não percebe o que acontece ao seu redor. Quantas e quantas pessoas que trabalham como vigilantes. Eu já vi várias reportagens de pessoas que foram contratadas como vigilantes. Recebem salário como vigilante, tem a carteira assinada como vigilante e ele está ali para fazer o quê? Para guardar um patrimônio. Mas aí sabe o que aconteceu com aquele vigilante? Com aquele segurança? Ele dormiu em horário de serviço. Carcereiros, tem casos de carcereiros que dormiram quando devia estar guardando os presos. Seguranças que dormiram quando deveriam estar acordados, zelando pelo patrimônio daquele que os contratou, e justamente na hora que ele dormiu, o marginal, o mau elemento, o bandido, o ladrão, aproveitando aquele descuido, roubou aquele local onde ele estava ali para ser a última linha de defesa, né? Ele dormiu. E Jesus, lá no livro de Apocalipse, diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E Paulo está dizendo, ó, já é hora de despertarmos do sono. E por que a gente tem que acordar? Por que nós temos que despertar? E não é despertar amanhã, não. É para ontem. É para hoje. É aqui. É agora. E por que a gente tem que despertar? Posso listar aqui 3 razões. Por que a gente tem que despertar e correndo?
A gente tem que despertar, querido, sabe por quê? Porque o nosso tempo está correndo. Tem um cantor aí que já faleceu, que ele gravou uma música que ele dizia assim: o tempo não para. E isso é uma realidade. O nosso tempo, o meu tempo e o seu tempo está acabando. Ou você acha que vamos viver eternamente aqui nessa terra? Não. O tempo está passando. Às vezes a gente pega uma foto nossa, uma foto de 10 anos atrás, 15, 20 anos, foto de quando a gente era solteiro, foto de quando a gente casou, né? Conheço gente que era magrinho quando casou. Aí passou 10, 15, 20 anos, parece outra pessoa. Aí quando ele pega aquela foto, ele fala assim: meu Deus, já se passaram 15 anos. Já se passaram 20, parece que foi ontem. Eu era mais jovem, eu tinha cabelo na cabeça, eu era magrinho, eu não tinha ruga, eu não tinha pé de galinha, eu não tinha cabelo branco. Mas hoje nós sentimos os efeitos do tempo. O tempo está passando, queridos. Enquanto você está assistindo essa live agora na presença de Deus, a Terra está girando numa velocidade extraordinária. O tempo está passando. E se tem alguém que sabia valorizar a importância do tempo, esse alguém foi Jesus. Foi e é Jesus. Jesus é eterno, ele é Deus. Mas Jesus tinha uma missão a cumprir aqui nessa terra, neste mundo, desde o seu nascimento até o momento em que Jesus ascendeu aos céus, desde o momento da sua partida no Monte das Oliveiras para os céus. Ele viveu cerca de 33 anos e meio aqui nessa terra. Aos 30 anos ele foi batizado. E o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Foi pouco tempo, foi pouco mais de 1000 dias. Mas nesses 3 anos e meio, Jesus aproveitou esse tempo, levou o evangelho e disse assim: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus instituiu o tempo da graça. Jesus trabalhou com um cronograma de tempo. E se Jesus trabalhou com um cronograma de tempo, ele disse assim: meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Como é que você está usando o tempo que Deus colocou para você? O que você está fazendo com o tempo que você tem à sua disposição? Você está aproveitando bem o tempo? Conheço gente que passa o dia inteiro enfiado na internet, o dia inteiro vendo novela, o dia inteiro vendo televisão, o dia inteiro envolvido com games, com uma série de coisas. Alguns passam o dia inteiro falando mal da vida dos outros. Alguns passam o dia inteiro com futilidades, com coisas que não vão levar você a lugar nenhum. Pessoas que não se dedicam a ler, a estudar, a se aprimorar na vida espiritual e até na vida material. Pessoas que estão desperdiçando tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Deus estabeleceu um tempo para cada um de nós. A Bíblia diz lá no Salmo 90, versículo 10, 11 e 12, caso você confere, a Bíblia diz assim, Senhor, Moisés está fazendo uma oração. Senhor, a duração da nossa vida é 70, 80 anos. Ele está fazendo uma média. Tem gente que vive menos de 80, menos de 70, e tem gente que vive mais. Mas é a média. A média, elas por elas aí do ser humano, é 70, 80 anos. Gente, mas o tempo está passando. E o que a gente está fazendo com esse tempo de vida determinado por Deus? Teoricamente falando, é isso. Mas e se Deus, olha aqui para o meu dedo, se Deus quiser cortar o fio da nossa existência, aquele fiozinho ali, da vida, que interrompe a vida, se Deus apontar a nossa senha lá no céu agora, você vai se apresentar diante dele como? Você aproveitou bem o seu tempo aqui na terra? Você falou de Jesus para os outros? Você usou a sua vida no reino de Deus? O que a gente vai falar diante de Deus quando a gente chegar lá naquele dia para prestar conta? Você sabia que um dia nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que a gente fez ou deixou de fazer? Quanta coisa
eu e você poderíamos ter feito aqui nessa terra e deixamos de fazer. Então, nosso tempo está acabando, gente. Eu conheço amigos meus, pastores, mais novos do que eu, da minha idade, que o tempo deles acabou. Nesta pandemia, Deus os recolheu. Foi essa a vontade de Deus. Conheço pastores amigos que nós oramos, intercedemos, não só pastores, mas membros de igreja, amigos. Alguns foram poupados, outros Deus entendeu que seria a hora de recolhê-los. E o que será de nós quando Deus nos chamar? E quando Ele chegar diante de mim, de você lá no céu, e falar assim, o que você fez com o tempo que eu coloquei à sua disposição? Nós não temos como recuperar o tempo perdido. Você que é membro da igreja, seja da IEQ Rio Bonito, de alguma quadrangular aqui em Joinville, Santa Catarina, no Brasil, você que é membro de alguma igreja evangélica, você que está me vendo e me ouvindo agora, o que você está fazendo com o seu tempo? Você está fazendo igual aquela musiquinha antiga? Estava à toa na vida e eu sentei no banco da praça para ver a vida passar? Nós não podemos fazer isso. Então Deus está nos chamando para despertar. Primeiro porque o nosso tempo está acabando, é igual aquele reloginho de areia, lembra? Quando a gente nasce, imediatamente após nascer, aquele reloginho é virado e começa a descer aqueles grãos de areia. E daqui a pouquinho a parte de cima fica vazia. Então a gente não pode desperdiçar o tempo, porque o tempo está acabando. Muita coisa que você conseguia fazer há 20 anos atrás, você não consegue fazer hoje. Lembra quando você corria 20 anos atrás? Vai correr hoje você não aguenta mais. Há 5 anos atrás, olha aqui, ó, eu não precisava usar óculos. Hoje eu estou usando. Por quê? Porque o tempo está passando. A gente começa a sentir no corpo os efeitos do tempo. Então o tempo está acabando. Nós devemos despertar do sono, queridos, porque os dias são maus. Os tempos são difíceis. E ó, não se iluda. A tendência é piorar. O pecado está se multiplicando de maneira assombrosa na face da terra. E Jesus falou sobre isso. Isso aí é um sinal do fim dos tempos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Veja como é que está o índice de violência. A gente vê hoje menores de 12, 13, 14 anos tirando a vida de pessoas sem o menor constrangimento. A imoralidade é anunciada aos 4 ventos, nos meios de comunicação. Novela hoje, tirando novelas bíblicas, novelas é sinônimo de quê? O que você vê numa novela? Você vê a novela ensinando a mulher a trair o marido ter um monte de amante. Você vê uma série de práticas erradas. Por quê? Porque os dias são maus. O mundanismo está entrando na igreja. Muita coisa que era combatida lá atrás como pecado, hoje é tido como normal. Dia desses eu estava vendo alguém que se diz pastor, dizendo assim, qual é o problema de 2 jovens? E ele falando de jovens da igreja dele. Qual é o problema de 2 jovens fazerem sexo antes do casamento? Nenhum. Desde que eles se amem, desde que eles tenham a pretensão de assumir um compromisso futuramente, nenhum problema. Você veja só que ponto que a gente está vivendo. O que a Bíblia chama de pecado, tem gente que está querendo reescrever a Bíblia e adaptá-la ao seu bel prazer. É o que nós estamos vivendo nos nossos dias de hoje. Aumento da violência, pecado, imoralidade. E isso aí é o quê? Isso aí a Bíblia chama isso de apostasia. O que é apostasia? É o esfriamento da fé. Aumentou consideravelmente, queridos, os chamados desengrejados. Você sabe o que são os desengrejados? São aquelas pessoas que dizem em alto e bom som:
Eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus aqui na minha casa. É lógico, nós estamos vivendo agora um tempo de pandemia, então nós entendemos que há certas restrições, mas o que eu estou dizendo aqui é que muito antes dessa pandemia, tem muita gente falando, preciso congregar, eu não preciso obedecer pastor, pastora, preciso ler a Bíblia. E tem aqueles que dizem assim, uma vez salvos, salvos para sempre. O chamado calvinismo, né? Não importa o que eu faço, entreguei minha vida para Jesus e agora eu posso adulterar, roubar, matar, mas meu nome está escrito no livro da vida. De onde essas pessoas tiraram isso? A Bíblia diz assim, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Diz mais a Bíblia, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, a responsabilidade de guardar o que tem é de quem? É de Deus? É minha? É sua? A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. A gente tem que acordar, gente. O mundo é mau, os dias são maus, a coisa está difícil, a coisa está feia. Você conhece alguém que já foi uma bênção na mão de Deus? Alguém que já foi pregador do Evangelho? Tá assim, gente que já foi pregador, gente que já foi pastor, já dirigiu igreja, pessoas que tocavam na igreja, pessoas que eram diáconos, pessoas que faziam visitas nos hospitais, falavam línguas estranhas, profetizavam. Essas pessoas estão caídas. Você sabe por que elas caíram? E aí eles ficam culpando os outros. Eu caí por causa de fulano, por causa de Bertano, por isso, porque pastor fez isso e aquilo. Não, ele caiu porque ele não vigiou. Ele caiu porque ele ficou dormindo. Lembra lá da parábola das 10 virgens? Mateus capítulo 25, depois você lê. 10 virgens, 5 eram prudentes. 5 eram o quê? A Bíblia chama de loucas. E por que a Bíblia chama essas 5 virgens de loucas? Elas sabiam que o noivo ia chegar para a festa, só que o noivo não avisou a hora que ia vir. Você está notando alguma semelhança aí com Jesus? Jesus é o noivo. Ele disse que vai voltar, mas a gente não sabe quando. Aquele dia ninguém sabe. O noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E aí, o que difere as prudentes das loucas? Diz a Bíblia que as prudentes, olha o que a pessoa está atento. A pessoa está percebendo o que se passa à sua volta. As prudentes encheram as suas lamparinas de óleo, de azeite, e diz a Bíblia, olha aí, que elas ainda pegaram vasilhames de reserva. Cada uma daquelas 5, além da lamparina cheia, elas encheram, cada uma delas, o seu vasilhame com óleo reserva. Por quê? Porque depois das 6 horas, das 5 da tarde, o comércio estaria fechado. Então, se o noivo chegasse meia-noite, 1 hora, 2, 3 da madrugada, não haveria problema. Se o azeite acabasse, elas tinham azeite de reserva. Mas as loucas não estavam nem aí. Você não está vendo que o que está acontecendo aí é sinal de que Jesus está perto de voltar? Os dias são maus, os tempos são difíceis, a gente tem que acordar para a vida. A apostasia está esfriando a fé de muitos. O que tem de crente que não tem compromisso. Não tem compromisso com a oração, não tem compromisso com a leitura da Bíblia, não tem compromisso com a ceia, não tem compromisso com as suas responsabilidades com a obra de Deus. Não são dizimistas, não são ofertantes, não evangelizam, não mantêm uma vida de santidade. Sabe o que eles são? São os chamados crentes nominais. Tem Jesus na boca, tem Jesus na língua, mas não tem Jesus no coração. E é isso que Paulo estava preocupado. Gente, há 2000 anos atrás, Paulo já se preocupava com isso. E ele disse assim, a gente precisa conhecer o tempo porque já é hora de despertarmos do sono. Se ele falou isso há 2000 anos atrás, que dirá hoje? Se naquele tempo ele já enxergava que era momento dos crentes despertarem do sono, que dirá hoje em pleno século 21? Então a gente é chamado para despertar porque o tempo está acabando.
Os dias em que vivemos são maus. E para a gente concluir a ministração e orar com você, nós temos que despertar, porque a volta de Cristo se aproxima. Eu vou chegar aqui bem perto da câmera e eu quero olhar nos seus olhos e te perguntar uma coisa. Você acredita que Jesus vai voltar? Você tem certeza, você acredita firmemente que um dia esse céu que está em cima das nossas cabeças, ele vai se abrir e Jesus, o Filho de Deus, vai voltar para buscar o seu povo e depois ele virá para julgar as nações, virá o momento do juízo final e todo aquele que não for achado escrito no livro da vida, você sabe o que vai acontecer com ele? Tem gente que o nome dele está lá, no livro de hall, no livro do hall de membro da igreja, ele tem carteirinha de membro da igreja. Mas eu pergunto, será que o nome dele está escrito no livro da vida? A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, 21, diz assim, e todo aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida, a sua parte será no lago de fogo eterno, junto com o diabo e os seus anjos. Jesus vai voltar, queridos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser no final do ano, pode ser daqui a 5, pode ser daqui a 10, pode ser daqui a 50 anos. Eu não sei quando, mas ele vai voltar. Essa é a nossa bendita esperança. E olha, e por que eu posso dizer para você com toda certeza que Jesus vai voltar? Por quê? Porque os sinais apontam para isso. Eu nunca me esqueço, quando eu era criança, eu estudava de 7 às 11 da manhã, fazia minha primeira, segunda série, e naquela época minha mãe tinha uma leiteira. O que era leiteira? Era aquela vasilha de alumínio que colocava o leite para ferver. Naquela época, olha aí, faz tempo, hein, como diz o Mussum, faz tempo. Naquela época não tinha leite pasteurizado. Eu morava em Blumenau. Eu me lembro que um cidadão passava com aquela garrafinha de leite. Quem lembra disso aí? Você lembra? O leite era entregue pelo leiteiro numa garrafinha de leite. Ele passava de bicicleta, às vezes alguns até de cavalo, né, de carroça. E ele deixava aquela garrafinha de leite. E aí a minha mãe pegava aquele leite, colocava na leiteira. E aí, enquanto o leite fervia, ela ia arrumar a gente para ir para a escola. E de repente, quando o leite estava perto de ferver, sabe o que a leiteira fazia? A leiteira começava a apitar. Era o sinal de que a minha mãe ia ter que ir correndo para o fogão para desligar o fogão, para desligar lá a boca, lá o queimador, porque senão o leite ia ferver, ia entornar, ia fazer aquela sujeira em cima do fogão. Então, o apito da leiteira era o sinal de que o leite estava fervendo. E tudo que a gente está vendo aí é sinal de que Jesus está voltando. Tem guerras? Tem. Enquanto a gente está aqui, assistindo essa live, tem países em guerra. Tem guerra, tem violência, tem tremor de terra, tem crise econômica, tem crise moral. A crise moral tem tudo quanto é lugar, dentro das famílias, na política, nos governos. Tem peste, Jesus falou de pestes. Olha o que a gente está vivendo, uma pandemia global que está assolando o planeta. Os governos estão desesperados. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões estão sendo gastos. Economias foram destruídas. O produto interno dos países foi arrasado. O que é isso, pastor Johnny? Sinais que apontam para a volta de Jesus Cristo. A cada dia a volta de Jesus se aproxima. Eu garanto para você que hoje, em relação a ontem, a volta de Jesus ficou mais próxima, pelo menos 24 horas. E o que a gente está fazendo? A gente tem que vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Quanto tempo você tem de igreja? 5 anos? 10 anos? 20 anos?
Então, se você entregou a vida para Jesus há 20 anos, a volta de Jesus está mais próxima. Há 20 anos já se passou. Então é 20 anos a menos. Foi há 15 anos a menos, 10 anos, 5 anos. A volta de Jesus está próxima. E eu vou te dizer uma coisa para a gente concluir e orar. Quem dorme ao invés de vigiar, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Jesus disse assim, naquele dia 2 estarão no campo. Um será levado, outro será deixado. 2 estarão trabalhando. Uma será levada, outro será deixado. 2 estarão dormindo na mesma cama, marido e mulher. De repente, um será levado e outro deixado. Então Paulo está dizendo, ei, pastor Johnny, obreiro fulano, cantor, músico, membro da igreja quadrangular, assembleia, batista, universal, católico, seja o que for, porque lá no céu não tem placa não. Ele está dizendo assim, é hora de despertar. Até quando nós estaremos dormindo em relação à realidade que nos cerca? Que Deus tenha misericórdia de nós. Em que tempo nós estamos vivendo? É tempo de dormir ou tempo de acordar? Tempo de continuar do mesmo jeito, no mesmo comodismo, na mesma indiferença? Para mim tanto faz, tanto fez. Se eu for na igreja, muito bem. Se eu tomar ceia também, tanto faz. Você sabia que tem gente que nem esquenta mais a cabeça? Ele não sente falta. A pessoa que antigamente, quando ele adquiria a hanseníase, antigamente aí há 30, 40, 50, 60 anos atrás, é uma doença que ela amortece o local, né? O local ali das juntas. Então era comum o médico pegar tipo um martelinho e bater no joelho. Então, se a pessoa ainda tinha algum sinal ali, o joelho levantava. Então tem gente que a carne já está amortecida. Eu nunca me esqueço, uma vez eu era pastor em Cachoeiro de Itapemirim, e eu me lembro de um cidadão que estava em cima de uma carroça. E aí tinha um jumento, e de repente aquele jumento empacou no meio da rua. E o que aquele homem fez? Ele pegou o chicote, olha que crueldade. E ele começou a bater no jumento, batendo, mas o jumento empacou. E o jumento estava tão anestesiado de tanto que ele apanhou, ao longo da vida, que aquele local ali parece que criou um couro duro. Ele não sentia mais nada. Ele ficou ali apanhando e não saía do lugar. Tem gente assim. Tem gente que não sente falta da oração, da leitura da Bíblia, da igreja, dos cultos presenciais, dos cultos nas lives. Ele não participa. O pastor, seja eu ou qualquer outro pastor, de qualquer igreja, porque não tem só o pastor Johnny fazendo live, tem um monte de pastores fazendo nessa época de pandemia. Tem gente que está trocando as lives por futebol, Domingão do Faustão, programa de futilidade, novela. Na hora que o pastor está ali, o pastor passa 3, 4 horas preparando uma mensagem para trazer para o rebanho dele na internet, e na hora a pessoa está vendo Big Brother, a pessoa está vendo futebol, a pessoa está fazendo um monte de coisa que não vai acrescentar nada na vida dele. A pessoa não sente falta da ceia, não sente falta da comunhão com os irmãos, não tem mais compromisso, não tem mais responsabilidade com Deus. Em que mundo que nós estamos vivendo? Em que tempo nós estamos vivendo? Então eu quero orar com você agora. Eu vou repetir o versículo. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu quero que aí onde você está, você prepare o seu coração. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. Uma canção que fala da fidelidade de Deus. O Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus fiel. Essa canção que você vai ouvir agora e vai adorar, ela fala da fidelidade de Deus. Deus é fiel.
E ele está dizendo para eu e você, é tempo de despertar do sono. Vamos cantar, vamos adorar, logo a seguir eu vou orar. Você conhece a canção? Então cante. Será que o nosso coração é o coração de um verdadeiro adorador? Essa canção é verdade ou é mentira? Jesus disse assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino. Escuta aí, ó. Quero te adorar. Quero te adorar. Será que a gente adora a Deus só quando tem, quando tudo está bem ou quando as coisas estão difíceis? Oh Deus, nos ajude, Pai. Olha o que Deus é. Pois tu és fiel, Senhor. Você crê na fidelidade desse Deus? Então cante. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça. Que maravilha. Prepare o coração, vamos orar. É tempo de despertarmos do sono. A nossa salvação está mais próxima hoje do que quando entregamos a vida a Cristo. Continue adorando. É culto da família. Tudo é dele, até a sua vida, o ar que você respira, sua família, seu carro, seus bens, tudo. Não é fácil adorar a Deus quando faltam as coisas, quando a gente passa a privação, mas é nessa hora que Deus conhece o nosso coração. A vitória. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor. Vamos lá? Eu e você e a cantora. Diga. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Você pode adorá-lo? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces a fim. Fiel, Senhor, meu Deus. Vamos orar agora. Feche os seus olhos. Querido Deus, ao som desta canção que está tocando agora, que fala da tua fidelidade, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós declaramos em alto e bom som que nós entendemos a palavra que acabamos de ouvir. E sabemos que já chegou o tempo. É hoje, é aqui e agora. Temos que despertar do sono. Temos que despertar do comodismo, da indiferença.
e precisamos assumir o nosso lugar no teu reino. Somos sentinelas, somos atalaias. Não podemos estar indiferentes a tudo que acontece à nossa volta. Deus, nós te pedimos, ajude-nos a entender o que acabamos de ouvir e aplicar isso no dia a dia da nossa vida. Que possamos entender que o tempo está acabando, que possamos entender que os dias são maus e que a tua volta se aproxima. Deus, visite o meu irmão, a minha irmã que está em casa agora, que está acompanhando essa ministração, que foi tocado pela tua palavra. Deus, traz um avivamento, sopra, Pai querido, as cinzas que estão por cima das brasas. Acende, Pai querido, em nosso coração uma chama, uma paixão, Pai querido, como nos primeiros dias, como nos primórdios da nossa fé. Se tem alguém que está indiferente, alguém que está dormindo no sono da indolência, da indiferença, que possamos ser despertados. Assim como o Senhor chamou Lázaro, Lázaro estava morto, Lázaro estava há 4 dias naquela tumba, mas o Senhor gritou: Lázaro, saia para fora. Deus, a tua palavra nos despertou aqui nesta noite, que possamos ser cristãos verdadeiros e não apenas cristãos nominais. Que o Senhor nos ajude para que possamos, ó Deus, te servir, para que possamos estar na tua presença, estar na tua casa, firmes, plantados junto ao ribeiro de águas e servir ao Senhor na beleza da tua santidade. Te louvamos por tudo, te glorificamos e te agradecemos por esse tempo tão especial que estamos tendo aqui nessa noite. Aqueles que nos pediram oração, Pai, aqueles que escreveram aqui na live, aqueles que pediram oração pelos familiares, por aqueles que estão hospitalizados, Deus, aqueles que estão desempregados, aqueles que sabem que a semana que tem pela frente reserva desafios e obstáculos, nós colocamos diante do Senhor porque cremos que o Senhor é um Deus fiel, um Deus que não nos abandona, um Deus que vai cooperar conosco através do teu Espírito Santo. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, meu querido, minha querida? Guarde essa palavra no seu coração. Já é tempo de despertarmos do sono. O Senhor nos chama para despertar nesse dia. Desperte. Se você é um cristão que estava aí meio parado, meio enferrujado, com a sua espada embanhada, né? Desembainhe a espada, vamos lutar. Você que faz parte da IEQ, Rio Bonito, ali na Rua Emílio, Struck 145, você que está ouvindo a transmissão, você que há muito tempo não congrega, não toma ceia, falando de ceia, domingo que vem é culto de ceia. Domingo que vem os cultos estão liberados, até segunda ordem, os decretos impedindo que a realização de cultos cessam hoje, nos fins de semana. Terça-feira tem culto do crescimento espiritual. Vá para a igreja na vá para a igreja na terça-feira. Vá participar dos cultos. Vamos orar, vamos crescer na graça e no conhecimento. Domingo que vem, culto da família, presencial e santa ceia do Senhor. Vamos tomar a ceia, vamos participar da ceia. Eu quero dar um aviso aqui importante. Dia 18 de março, anote essa data. 18 de março é uma quinta-feira. Nós estaremos inaugurando um culto ali na igreja. O culto de milagres. Terça é culto de oração, culto de crescimento espiritual. Domingo é culto de celebração, de louvor, de adoração, culto da família. E quinta, dia 18 de março, marca aí na agenda, 18 de março, culto de milagres. Vamos orar para que os doentes sejam curados, oprimidos sejam libertos, Jesus possa trazer provisão e prosperidade para o povo dele, que haja libertação, que haja milagres na vida do povo. Então prepare aí o seu coração. Amém? Quero louvar a Deus por esse tempo. Quero agradecer pastor Leiser. Pastor Leiser foi para a igreja hoje, atendendo ali. A gente não está podendo ter cultos, né? Mas estamos realizando atendimentos individualizados. Então, pastor Leice, desde 6h30 está ali na igreja, né? Não sei se ainda está, se já está voltando,
Mas muito obrigado, pastor Leiser. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a equipe. Tem uma equipe, né, que está lá junto com ele, ajudando, né, aqueles que abriram a igreja, que limparam a igreja, enfim. Não é culto presencial, não estamos tendo culto, né? Está ali apenas uma pessoa para atender aqueles que chegam ali, recebem uma oração e vão embora. Não está tendo culto, não temos culto, não podemos ter culto, mas a nossa equipe está lá trabalhando. Então Deus abençoe vocês. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê uma semana de vitória e que essa palavra possa ir de encontro à nossa necessidade. Terça-feira teremos culto e que você possa estar conosco participando deste momento tão especial. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa reunião tão especial. Logo a seguir, eu quero ministrar a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Nos trabalhos técnicos eu tive meu filho Jorge, que está ali ajudando. Deus abençoe você, meu filho, em nome de Jesus. Vamos orar, feche os olhos. Pai, obrigado por este culto, pela ministração, obrigado por cada pessoa que participou conosco e aqueles que vão participar posteriormente, assim que esta live for publicada. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte e que possamos, ó Deus, assumir diante do Senhor um compromisso de estarmos vigilantes e atentos em relação a tudo aquilo que nos cerca e também em relação ao tempo que passa e a sua volta que está próxima. Abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa semana. Nós consagramos tudo a Ti e te agradecemos por tudo. Muito obrigado. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus e que assim seja. Amém. Amém, queridos? Estenda a sua mão aí agora e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana e até terça-feira lá na igreja ou domingo no grande culto de Santa Ceia. Forte abraço em nome de Jesus.